Olá, pessoal! Tudo bem? Vou aguardar todo mundo chegar para a gente iniciar essa live. Hoje o tema é sobre manequins de loja. Eu fiz um post semana passada nos stories sobre isso e muita gente se interessou, então eu resolvi fazer uma live. O pessoal que vai chegando já vai encaminhando para quem possa se interessar, para lojista, para quem trabalha em loja. Já vai dando um oi aí dizendo se o áudio tá bom, né? Porque às vezes temos alguns imprevistos. Boa noite para quem tá chegando. Já a gente vai começar a live. Oi, Fer, tudo bem? Sempre presente. Gente, então hoje eu vou continuar falando sobre o assunto dos manequins que a gente falou semana passada pelos stories. Eu fiz bastante post escrito e eu acho que vale a pena a gente vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu vou fazer um outro formato de live também, vou trazer algumas imagens, algumas análises de vitrines, no caso de manequins, e eu acho que é interessante porque se funcionar nesse formato eu pretendo continuar fazendo toda semana para ir trazendo conteúdos diversos aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou a Gisele, eu trabalho como visual merchandiser, eu atendo lojas de Cascavel, aqui da região, e o meu foco principal é valorizar o produto dentro de loja, né, para que ele gire, para que você não fique com o produto parado no seu estoque e para ter um posicionamento de marca, né? Como a gente expõe o nosso produto na loja, ele passa uma informação para o cliente, para o consumidor, né, o público que a gente quer atrair. Então, iniciando a nossa live hoje sobre manequins, tem bastante coisa para falar, vai ser meio que livre aqui, não tem um cronograma certinho. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem ir mandando aqui embaixo, tá? Que eu vou respondendo vocês. E assim, para começo de conversa, o manequim, ele representa o teu público-alvo, né? Então, é muito interessante você pensar nisso, que o cliente, quando ele olhar para sua vitrine, ele vai ter que se identificar com esse manequim. A vitrine, ela é o cartão de visitas da sua empresa, né? É o primeiro contato físico que o cliente vai ter com a sua loja. Eu falo físico porque hoje no online, o cliente já tem uma noção de quem você é e o que você faz. Não sei vocês, mas eu sou o tipo de consumidora que primeiro eu olho nas redes sociais e depois eu vou na loja física, né? É muito comum o consumidor fazer isso hoje para ele não perder tempo, e aí ele já direciona, né, o que ele quer buscar dentro dessa loja. Então, se ele olha o perfil e ele não encontra um produto que ele tem interesse, automaticamente ele já vai descartar a possibilidade de visitar essa loja. Então, nessa questão de vitrine, desse contato físico que o cliente vai ter, de estar passando em frente à sua loja e se identificar, o manequim vai ser um ponto crucial nisso, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou em frente a alguma loja e falou: essa loja deve ser cara ou essa loja deve ser barata. E eu sempre questiono, né? Baseado no que a gente tem esse pré-julgamento, né? É baseado na imagem que essa empresa tá passando pra gente. Então, baseado no tipo de manequim, no tipo que ela tá expondo o produto, na fachada, o tipo de produto. Então, todo o cuidado que você tem na sua vitrine vai ser transmitido como valor agregado pro seu cliente, né? Então, primeira coisa, você entender que o manequim ele tem que representar o seu público-alvo. Ele precisa valorizar o produto que você está apresentando e isso tem que levar em conta também o biotipo do teu cliente. A gente fala muito hoje sobre moda plus size, sobre vender tamanhos diferentes e às vezes a gente encontra uma loja que é especializada nesse tipo de produto, mas que não tem um manequim que represente esse cliente. E aí o que acontece? Quem trabalha em loja aqui pode me dizer se isso já aconteceu, do cliente chegar e falar bem assim: essa loja só vende roupas para magras, para pessoas magras. Por quê? Você não tem nenhum manequim representando esse público na sua vitrine ou dentro de loja. Então, por que é interessante você ter um manequim nesse formato? Porque se o cliente olhar para sua vitrine, não se identificar com o manequim, dificilmente ele vai entrar. Ele precisa ver que o produto que você vende tem um caimento no corpo parecido com o dele, né? Então, é muito interessante você pensar nisso. O caimento que esse manequim vai fornecer para essa peça e o tipo de manequim que você vai estar mostrando. E aí a gente entra num outro ponto, que é sobre as cores de manequim, né? Eu sei que
é um assunto mais polêmico. A gente já começa assim com isso. Tem os tons tradicionais que a gente conhece, de manequim preto, branco, mas hoje em dia tem muita opção bacana no mercado. Tons muito parecidos com os tons de pele natural, né? Que trazem mais proximidade ainda, mais identificação ainda com o consumidor. E é bacana você se atentar caso você esteja pensando em trocar de manequins, porque isso também faz uma grande diferença, o cliente olhar para a vitrine e se identificar. Além do que, essas tonalidades de manequins mais próximas, né, dos tons reais de pele, elas valorizam mais o produto. Às vezes a gente encontra por aí, as lojas querem dar uma inovada, buscam, por exemplo, manequins coloridos, ou prata, dourado, tons mais vibrantes. Tem problema? Eu diria assim, não se você tiver condições de fazer uma troca frequente de manequins. Por uma campanha específica, você trabalhar com manequim colorido, não vai ter problema. Agora pense no quanto esse manequim vai ser cansativo com o passar do tempo. Porque esses manequins coloridos, eles não combinam com todo tipo de produto. Na verdade, é bem difícil eles combinarem com algum tipo de produto. O manequim, ele acaba atraindo mais o olhar do consumidor do que o produto em si. E a sua loja não vende manequim, né? Ela vende outros produtos. Então, eu já vou começar aqui mostrando para vocês algumas opções. Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Por exemplo, ótimo, deu certo. Manequins chamativos como esse dourado. Nesse caso, é uma proposta de look preto e branco. Ok, é um tom mais neutro. Só que percebam que o manequim, por ser chamativo, ele atrai mais o olhar do consumidor pro manequim do que pro produto. E o produto é lindo, o produto é perfeito, né? Só que ele acaba desfocando e atraindo mais o olhar do consumidor. Tem algum outro aqui também que eu separei para vocês? No prata, por exemplo, a mesma questão, né? E vocês podem perceber que nessas duas opções que eu trouxe aqui, os manequins eles estão com peças no preto. Aqui tem um ponto de cor, mas eles estão trabalhando com peças neutras. Por quê? Não é toda cor que vai dar certo com esse tipo de manequim. Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque se você vai fazer um investimento no manequim a longo prazo, que é o que geralmente acontece, você não pode investir em um manequim que não dê certo com todos os tipos de produto que você tenha na loja, né? É um tiro no pé, você está fazendo um investimento que tem que ser duradouro e ele tem que ser prático para ti. Então você tem que pensar em algo que combine, né, com os produtos que você oferece na loja. Eu trouxe também uma outra opção. Nesse caso, pink. Pode ser muito bonito, a sua loja às vezes trabalha com, a sua logo tem essas cores, ou você vai trabalhar com uma campanha específica. Ok, mas é o que eu falei, pensando a longo prazo, esse tipo de tonalidade de manequim, ela vai acabar atraindo mais o olhar do que o seu produto, e não é o foco. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Alguém aqui que está na live, que eu vi que entraram alguns lojistas, já trocou manequim, já pensou em pegar manequim colorido assim? Comenta aí pra mim, que eu quero saber. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma opção de colorido aqui. Eu acredito que não. Depois eu compartilho outros pra vocês. Mas o que acontece, gente? Falando dessa questão de cores. Como eu disse pra vocês, o interessante é você trabalhar com tons neutros, que valorizem o seu produto. E nós temos várias opções hoje em dia que são próximas, né, dos tons de pele natural. Então, aqui eu tenho uma opção para vocês terem noção de como a indústria de manequim ela está avançada. Nesse caso aqui, nós temos 4 tonalidades muito próximas do real. Nesse caso, entra o que eu já falei para vocês também, do biotipo do seu cliente. Aqui um manequim realmente mais voltado para um tamanho maior. E quando a gente fala tamanho maior, a gente precisa deixar bem claro o seguinte. A gente acaba analisando que o mercado ele tende a colocar um tamanho maior num 42, 44, num tamanho, por exemplo, GG. Para nós, isso não é um plus size, gente. Se a gente for analisar, as brasileiras, elas têm um quadril mais largo. Então, muitas vezes ela vai vestir um tamanho 42, por exemplo, de parte de baixo, de bottom, de calça, só que em cima ela vai ser um P. Então, isso não se enquadra num plus size. O plus size a gente vai ter
acima do 44, 46, é um tamanho realmente maior. E aí, nesse caso aqui, a gente tem um manequim que ele representa muito bem o biotipo da cliente, porque às vezes a gente encontra também um manequim que ele é desproporcional para os tamanhos maiores, né? Então, aqui eles já estão trazendo uma proposta muito mais próximo dos corpos reais que a gente encontra na sociedade. Ó, a Marta tá falando que ainda está com os primeiros que são de cobre. Marta, conta pra gente se você tem dificuldade de combinar cores com esses manequins. Compartilha sua experiência. Porque o que acontece, gente? Às vezes é tendência, a gente quer investir ou vai inaugurar loja, vai reformar e a gente faz esse investimento. Mas pensando a longo prazo, no meu ponto de vista, é algo que ele acaba dificultando a exposição do seu produto dentro de loja, né? Então você tem que tomar esse cuidado para que você não acabe atrapalhando a exposição de produtos. Então, esse modelo ali que eu trouxe para vocês, que traz uma proximidade do real, é algo bem interessante. Outro ponto que eu vou ir trazendo aqui para vocês, que eu acho muito bacana em questão de escolha de manequins, na hora que você for escolher o seu manequim, é pensar em manequins que tenham um movimento. Isso faz total diferença na sua vitrine. Então, aqui a gente tem manequins em tamanhos maiores, tamanhos reais e em movimento. Então, se você vende um produto, por exemplo, fitness, ter um manequim que seja muito estático, ele não vai passar mensagem de movimento para o teu cliente. Ele não vai mostrar para o teu cliente a flexibilidade desse produto em movimento também. Então, é o que eu falei para vocês. A vitrine, ela passa uma mensagem e o manequim é uma peça fundamental nisso. Então, aqui a gente tem manequins com movimento, que ficam bem bacanas para você trazer um ar diferente. Você às vezes não precisa incluir uma super cenografia na sua vitrine para atrair o olhar do cliente. Você tendo bons manequins e fazendo uma boa coordenação de produtos, você já consegue. Ó, a Marta tá comentando aqui, ó, que com certeza se eles fossem cor de pele ficaria muito melhor. Inclusive estou pensando em trocar. A gente sabe que no dia a dia, a gente que está em loja, quem é lojista, quem trabalha ali com VM, sabe que é uma dificuldade grande você trabalhar cores diferentes de manequim, porque como eu já falei, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco repetitivo, mas eles acabam atraindo mais o olhar do cliente do que o próprio produto. E o foco, como eu digo, é sempre vender o produto. Então, Marta, se você precisar de ajuda, depois você me chama inbox depois da live que eu posso te ajudar, caso a live não seja suficiente, né? Pra gente trocar mais ideias sobre isso. Mas o que eu ando indicando para os meus clientes é justamente isso. Procurar manequins que tenham o biotipo parecido com o público que você atende e, claro, as tonalidades também. E vocês percebam que na outra imagem que eu tinha... Deixa eu até colocar novamente aqui. Que eu tinha trazido aqui pra vocês. Os manequins em tonalidades mais escura de pele, eles não são preto, tá, gente? É uma tonalidade realmente real da pele negra, né? Então, é interessante a gente pensar nisso, porque o manequim preto, ele também nem sempre valoriza todo tipo de produto, né? Então, às vezes, você vai colocar um vestido preto num manequim preto, ele vai sumir. Alguém aqui tem manequim preto na loja? Alguém que está na live, que seja lojista? Ou já viu isso de olhar para uma vitrine e o manequim ser preto e você não conseguir ver o produto por causa do manequim, por causa do reflexo da vitrine? Alguém já teve essa experiência? Porque é bem comum, a gente já tem a dificuldade do vidro, né, que traz reflexo para a vitrine, e aí a gente tem que reforçar com a iluminação. Só que isso é um assunto para uma outra live. Ó, a Kathleen comentando que ela tinha prata na loja que ela trabalhava, que ela tinha uma loja em Toledo. Qual era a sua dificuldade na hora de expor com o manequim prata? Se você quiser compartilhar. Os meus são brancos. Então, gente, o manequim branco acaba sendo mais neutro, né, nas cores tradicionais que a gente trabalha. Ele é legal também de ter, só que é de preferência fosco, né? O manequim, quando ele é vibrante, tem aquela cor mais vibrante do branco também, ele acaba dificultando um pouquinho também, né? Tenho preto e não consigo colocar roupas escuras. Tá vendo, gente? A realidade. Não sou eu que estou falando apenas. As lojistas estão aqui compartilhando a opinião delas. É bem isso, gente. Quando tem tons muito fortes, eles acabam dificultando a exposição do teu produto e acabam, né, desfocando o foco do seu cliente. O legal é você ter tons neutros. Eu vou colocar aqui novamente
Deixa eu ver algumas outras opções que eu tenho pra vocês perceberem a diferença. Tem um outro tom bem bacana também, que tá aparecendo agora, que é assim, ó. Bastante redes e lojas estão trabalhando com essa tonalidade de manequim. Num tom mais cinza, alguns até puxando assim pra um acabamento meio cimento mesmo, sabe? Boa noite, pessoal. Pessoal da Supera Gestão. E esse tom é bem bacana também porque ele é mais neutro, então é um tom mais fosco, a gente não encontra essa tonalidade brilhante, ela também acaba ficando mais suave visualmente, ela também não reflete porque o manequim são lindos mesmo, né? Esse modelo. Eles são mais neutros, né? Então, aquele manequim com aquela pintura mais vibrante, mais brilhante, ela também causa um pouco de reflexo, por mais que seja pouco. Então, essa mais opaca, ela realmente, como disse a Kathleen, fica mais chique, fica mais elegante, né? Outro ponto interessante pra gente analisar aqui. Esses manequins, no caso, eles têm o rosto um pouquinho mais desenhado. Eu não sei se vocês aí que tem loja, que trabalham com manequins, já viram esses formatos mais realistas que a gente está encontrando no mercado. Eu sempre digo que se você não tiver um manequim com um rosto, né, uma face neutra, bacana, até mesmo peruca que alguns manequins têm, é melhor não ter, tá? Porque se não for bem cuidado, eu vou trazer exemplos aqui, me aguardem. Pera aí, gente, que eu salvei muitas imagens para compartilhar com vocês. E aí eu vou trazer alguns exemplos reais que a gente encontra pela rua para vocês terem noção. Por exemplo, vamos lá. Tudo bem, aqui é uma exposição em supermercado, né? Que às vezes eu flagro essas coisas e eu fotografo. Esse formato de rosto de manequim, o manequim ele já é mais antigo, né? Então ele já não passa uma imagem tão moderna, tudo bem, é um mercado, mas enfim. Mas a questão do rosto, né? Então, assim, é o que eu disse pra vocês. Se não for um rosto neutro, ou realmente mais natural, bonito, algo que atrai o olhar do cliente, é melhor não ter. Então, é melhor, às vezes, ser um manequim que não tenha a cabeça, a face, ou que seja uma face lisa, né? Como é o mais encontrado por aí no mercado. Porque a gente encontra alguns que eu falo que eles mais assustam do que eles atraem o consumidor, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, e ainda tá na porta da loja, que é o lugar que geralmente a gente trabalha, mas assim, um manequim com esse formato de rosto, ele não vai seduzir o cliente. E o foco maior da vitrine é você encantar o consumidor. A venda acontece por encanto. Se você tem um manequim que não encanta o cliente, um manequim, assim que a gente pode dizer, como nesse caso, que não é um manequim bonito, né? Tem a questão de beleza, que cada um tem seu gosto pessoal, mas nesse caso, eu acredito que quase todo mundo aqui vai concordar que esse tipo de manequim não é um manequim bonito. Ninguém vai olhar para um manequim desses e vai falar, eu quero me parecer com esse manequim. Ou alguém aqui gostaria de se parecer com esse manequim? Eu acho que ninguém, né? A gente compra pelo desejo, pelo encantamento. Então, o manequim precisa fazer isso. Você precisa olhar para um manequim que seja atraente visualmente e se imaginar utilizando aquele produto. Então, nesse caso aqui, a gente já tem um segundo problema, além do manequim ser antigo, além do manequim ter um formato de rosto que não convence, não atrai o consumidor. A gente tem ali os manequins que são diferentes, então eles não são padronizados. Eu não posso ter dois manequins diferentes, então, na minha loja? Pode, mas nesse caso aqui, quando são muito diferentes, é melhor você acabar deixando eles em lugares separados. Você monta uma exposição com um formato de manequim e outra exposição com outro formato, tá? Porque senão ele causa essa diferença e causa um impacto no cliente, porque o manequim que tá ali em tom de branco, ele tá um manequim neutro, que é um básico que a gente encontra pelo varejo e tá super ok se você não tem condições de investir num manequim super moderno, um manequim mais próximo da realidade, a gente pode falar assim. Tudo bem você ter um manequim neutro, né? Um manequim com preço mais acessível, mas desde que ele esteja alinhado com a linguagem da sua loja. Então, pensem sempre nesse formato de manequim que atraia o olhar do consumidor e que ele seja neutro. E aí eu quero trazer para vocês uma opção aqui, que é da Euroshop, que é uma feira que a gente tem na Alemanha a cada 2 anos. Essa foi em 2020, agora em 2023 a gente teve a outra, né? Essa teve uma pausa maior por causa da pandemia.
isso daqui é um manequim. Quando eu vi lá em 2020, eu já fiquei chocada e eu continuo chocada até hoje, porque assim, para vocês terem uma noção de como a indústria de manequins ela está avançada. Então, nesse caso, o cabelo do manequim é colocado fio a fio. O tom de pele é muito real. Realmente, se você olhar rápido, você vai achar que é uma pessoa. E percebam como ele traz os traços reais do ser humano, cada vez mais trazendo para isso. Não é mais um boneco vestindo uma roupa, é a representação mesmo do seu cliente com atitudes, com personalidades, sempre pensando nesse impacto visual para atrair o olhar do consumidor, mostrando o caimento da peça. Então aqui ele já vem com a questão do celular na mão, que é algo que hoje em dia ninguém mais vive sem celular, né? É muito real, né, Marli? E assim, esse impacto que a gente causa na vitrine, boa parte dele se diz por causa dos manequins, como nesse caso aqui. É um manequim muito interessante que a gente tem. Não significa que você precisa necessariamente investir num manequim realista como esse, mas assim, para vocês terem noção do que a gente está tendo hoje em dia. Tem outras opções mais próximas da realidade do que a gente encontra hoje em dia, no caso como esse, que ele já tem, ó, o olho, o nariz, a boca um pouquinho mais desenhados, mas ainda um rosto mais neutro, né? Já vem com essa questão do movimento, de estar segurando um objeto, de estar numa posição de movimento. Não é mais aquele manequim estático como a gente encontrava antigamente. Então, é outro olhar também que a gente está tendo muito hoje em dia para as vitrines, esse movimento nos manequins, não apenas em manequins que são, por exemplo, de moda fitness, de movimento, né? Que já o próprio produto já traz o movimento. Então aqui, olha, vocês podem perceber que o detalhe dos dedos, das unhas. E aqui tem uma coisa muito interessante para falar para vocês, que eu sei que, como eu já disse, é um investimento manequim, mas ele representa o seu cliente. Então, muitas vezes o que a gente encontra na mão dos manequins pelo varejo por aí, manequim quebrado, riscado, a mão quase sempre tá enrolada na fita durex, porque o manequim quebrou o dedo, ou ele tá sem dedo, ou ele tá sem mão. Então assim, gente, esse cuidado com o manequim, essa imagem que você passa pro consumidor, diz muito respeito sobre a sua loja. Alguém aqui tem manequim quebrado na loja? Vai se assumindo aí que eu quero saber. Ou já viu nas lojas, né, o manequim quebrado. Então, é um cuidado que o cliente percebe se a loja tem ou não tem com o produto e com a apresentação do produto deles. Então, aqui ó, eu tenho outros modelos também que eu anotei não, que eu salvei de movimento. Olha, o que eu disse pra vocês, não apenas a Santa Madame, eu espero que não seja quebrado na vitrine. Eu trouxe aqui pra vocês alguns manequins com movimento, pensando na questão mais esportiva, né? Então a gente tem ali pose de yoga, a gente tem vários modelos para vocês terem ideia de que é interessante você ter esse movimento na vitrine, né, para mostrar para o seu cliente. Então, além dessas propostas aqui, a gente encontra em outros segmentos também. Geralmente, infantil é algo que eu falo que não faz sentido o manequim ser estático, porque criança não fica parada, né? Então, a gente precisa ter movimento, mas também eu tenho um exemplo infantil, tá? Aqui, vamos lá. A criança está com movimento, ok. Mas o rosto desse manequim, ele deixa um pouco a desejar, porque o olho, ele não tem o acabamento, né, da pupila ali certinha do olho, e isso acaba ficando uma visão um pouco mais pesada para esse manequim, e é um manequim infantil. Então, assim, esse cuidado também que eu tava reforçando da questão da face do manequim, se você encontrar um manequim que não tem uma face muito atraente, é melhor não ter, né? Eu trouxe também aqui outros exemplos de manequins sem o rosto, porque às vezes a gente pode pensar que é estranho, mas isso aqui vai cobrir a imagem. Mas para vocês terem uma ideia de que como ele pode funcionar também, não precisa necessariamente ter o rosto, ter a face, ter cabelo, né? Para ele ser um manequim bonito, um manequim atraente. Ó, a Marli compartilhando que o manequim faz a diferença. E vê isso quando o cliente vê o manequim que quer comprar o look completo. Exatamente. Além da produção de moda que você faz, o manequim tem esse peso visual. Porque, gente, não tem como você vender um produto bonito num manequim que não agrega valor, num manequim feio, um manequim quebrado, né? Então, assim,
o manequim, ele faz toda a diferença na apresentação do teu produto, né? Você colocar uma peça maravilhosa num produto que não agrega, que ele não é bonito, você acaba perdendo todo o valor agregado do seu produto. Então, esse cuidado, como eu disse, é um investimento? É um investimento, mas 50% da sua venda é manequim. E outra, esse manequim ele vai ser utilizado também dentro da loja, né? Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas manequim é investimento muito alto. Aí eu trago um exemplo aqui pra vocês. Você não precisa encher a sua vitrine de manequins, tá? Que é outro ponto que eu vejo com muita frequência. Não, eu tenho uma vitrine gigante, eu quero colocar vários manequins. Tem várias estratégias que a gente consegue trabalhar dentro do VM para expor produto, por exemplo, na arara, fazer um outro tipo de suporte, ou fazer esses manequins agrupados, deixar um espaço entre eles. Eu sempre explico isso nos treinamentos. Porque não adianta você colocar também uma opção gigante de manequim na vitrine se eles estiverem mal posicionados e não atraírem o olhar do consumidor. Então, eu sou sempre daquela máxima, né? Que menos é mais. Então, você não precisa ter 50 manequins na sua vitrine, por maior que ela seja. Você pode ter outros formatos de exposição. Então, você pode começar a pensar no estilo de manequim que você quer para sua loja e começar a fazer esse investimento aos poucos, né? Fazer investimento em manequins que realmente traduzem a imagem da sua marca. E aí, tem alguns manequins que eu acho muito interessante, que eles trazem esse movimento e eles são articulados. Eu não sei se vocês já viram. Eu acredito que sim, porque nós temos visto bastante ultimamente. Eles têm vários formatos. Esse modelo aqui de manequim, a gente tem ele só com o braço articulado, ou eles têm alguns que eles movimentam também rosto, enfim. Nesse caso aqui, é um manequim que ele tem a base de tecido, a base superior de tecido, embaixo é fibra, e o braço em madeira, mas tem também todo em tecido, tá? Tem vários modelos. Esse daqui, o que é interessante, que eu coloquei a imagem embaixo para vocês terem noção. Como ele muda a posição dos braços, eles permitem uma versatilidade gigante na hora de expor os produtos. Então eu consigo dar um movimento, eu consigo fazer um manequim segurando o blazer, com a mão no bolso, segurando uma bolsa. Às vezes eles não seguram tanto peso, sabe? Mas assim, algo leve você consegue fazer, consegue dar um movimento na mão, e isso faz total diferença na exposição de produto do que aquele manequim estático, né? Então, essa opção aqui eu acho que é bem interessante. É um manequim que tem um valor mais agregado, né? Mas eu acho que assim, se você tem uma loja com produtos que possuem valor agregado, esse manequim casa muito bem. Então, se você tem uma loja estilo boutique, esse tipo de manequim, ele faz sentido pra ti. Se você tem uma loja mais popular, uma loja de departamento, talvez não vai combinar tanto, né? Olha, a Ingrid comentou que, tá vendo, gente? Olha o olhar do consumidor aqui, ó. A pintura do manequim, o cliente percebe também se está faltando dedo, braço, se está descascando. Aqueles detalhezinhos que vocês acham que ninguém vai ver, vão ver sim, tá? Vão ver sim. Eu, principalmente, eu falo porque não tem como você passar em frente a uma loja e acabar não percebendo esses detalhes. Então, você consegue ter essa noção. E é um cuidado com o teu produto, a apresentação do teu produto, que o cliente percebe. Então, ele chega numa loja, por mais que tenha um produto lindo, maravilhoso na vitrine, mas o manequim está ultrapassado, está, por exemplo, com uma pintura descascando, riscado, quebrado, ele vai entender que não tem cuidado ali. Eu sei que isso acontece no dia a dia de loja, é por isso que precisa ter essa manutenção. Então, Marie, acho que é de Marie, esse estilo aqui de manequim, depende do tipo de produto. Se você for colocar, por exemplo, uma blusa de linho, ela já vai ficar um pouco mais apagada, podemos dizer assim, nesse fundo de tecido que tá esse manequim aqui, né? Ele não vai atrair tanto o olhar, mas aí depende do produto que você trabalha também, né? Nesse caso aqui, tem alguns modelos, como eu falei, que eles são, eu não sei se eu tenho imagem, vou procurar por aqui, que eles são o mesmo material do braço e do corpo. Tem manequins que eles têm a base também amadeirada, então eles fazem essa diferenciação, né? Então depende do produto que você trabalha. Se você trabalha muito com produto de alcinha, produto mais decotado, e você acha que vai ficar um pouco mais diferente, aí é melhor optar por um que tem uma base parecida, né? Deixa eu procurar aqui, que eu acho que eu tinha um modelo, gente, que eu salvei pra vocês.
esse daqui, ó. A gente tem alguns, como esse caso aqui, ó, que eles têm o mesmo material do corpo e dos braços, e é um braço articulado também. Então aqui ele já fica, né, um efeito diferente, não dá aquela quebra de materiais igual tem naquele outro, né? Então hoje a gente tem várias opções. E um detalhe importante aqui, que eu falo sempre pra vocês, é da diferença que faz você colocar o calçado no manequim. Eu tenho exemplos ali de manequins com calçado e sem calçado, mas por que eu falo isso? No caso desse daqui, que é um manequim mais estilo... mais tipo aquele... gente, esqueci o nome. Ótimo. Já lembro. Então, o que acontece? Esse manequim aqui, ele não tem a perna, a base ali do pé pra você calçar de fato um calçado. Mas você pode colocar a sugestão embaixo. Gisele, eu não trabalho com calçado. Ok. Mas no caso de vitrine, seria interessante você ter um acervo de modelos clássicos de calçados só pra compor o look, tá? Porque ele faz total diferença também na apresentação do produto. Da mesma maneira que incluir os acessórios, tudo isso faz uma diferença gigante. Então, tendo um manequim bacana e sabendo coordenar esses produtos na vitrine, a sua vitrine vai ser outra. Mesmo não tendo uma cenografia de vitrine, uma super decoração. Porque não adianta nada você ter uma decoração linda e maravilhosa na vitrine se o manequim não for legal, se o produto não agregar, ou pior ainda, se o interior da loja não estiver organizado, que aí entra mais na parte de visual merchandising, que, como eu falo, é assunto para outra live. Porque eu já falei 2 assuntos aqui que vão render para frente, né? Que eu tenho que me concentrar. Esse modelo ali dos dedos, realmente, Ingrid, ele fica muito próximo da realidade. O dedo, ele movimenta as articulações. Você consegue fazer o manequim segurando uma bolsa, segurando um chapéu, dando o efeito do blazer. Então, assim, é um efeito maravilhoso que a gente consegue dar na vitrine. Você traz mais vida para sua vitrine, né? Com esse tipo de manequim. Deixa eu achar aqui o modelinho pra vocês que eu tava falando. Olha, aqui tem um outro modelinho também, que ele tem só o braço em outra tonalidade. Então tem um manequim completo, e ele acaba trazendo só essa questão da mobilidade nos braços. Então é bacana porque você consegue trazer esse movimento. O manequim pode estar de pé, sentado, enfim, tem vários formatos. Tem esse outro aqui que ele tem um modelo mais em tecido, né? Que é algo mais interessante também, que é só um busto, né? Era busto a palavra, gente. É só um busto, né? Ele não tem a parte inferior. E é interessante, às vezes, para intercalar dentro de loja para fazer pontos focais também. Ju, os manequins do meio da loja nem sempre precisam ser os da vitrine principal. Eu comentei isso lá no início, não sei se você já tinha entrado, mas o que eu acho interessante é que pelo menos não tenha uma grande diferença. Por exemplo, eu tenho um manequim ali articulado, trabalhado em madeira e outro totalmente em fibra. Um preto, um branco, a menos que seja uma proposta, uma campanha, uma loja super descolada diferente, que aí isso vai casar, é melhor você manter um padrão. Então você pode ter sim modelos diferentes de manequins, né? Desde que eles estejam agrupados ali na composição. Eles têm que contar uma história em si, né? Então você consegue fazer sim essa exposição. E esse é um ponto bem interessante também, que às vezes as pessoas têm a visão de que o manequim é só para vitrine. E não, a gente usa muito eles dentro de loja também, para criar um caminho mais interessante para o consumidor, criar pontos focais, criar ilhas de exposição de manequim. Caso a loja seja muito extensa, é cansativo para o cliente ficar só circulando dentro da loja sem ter nenhum ponto focal com manequim, né? Então a gente cria esses pontos para atrair o cliente até lá. Então, eu tenho uma loja muito extensa, ou eu quero, por exemplo, ter uma área de jeans, sei lá, lançamento de jeans. Eu coloco um manequim utilizando esse produto do lado, porque o cliente de longe vai identificar que aquela arara lá tem esse produto. Então você mostra o caimento da peça, mostra uma proposta de look naquele manequim, e quando o cliente se aproxima na arara ao lado, já está esse produto sendo exposto. Então são estratégias que a gente utiliza dentro de loja também com o manequim. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês, esses manequins articulados que eu tinha separado. Gente, separei muita imagem. Esse daqui também é bacana. A imagem tá um pouquinho desfocada, mas é o que eu falei pra vocês. Olha, ele tem aquele movimento ali de articulação dos braços. Então você consegue fazer, por exemplo, essa proposta do manequim segurando um objeto, dele dando um movimento. Isso é bem interessante, caso você está pensando em trocar manequim. Não precisa necessariamente ser um manequim articulado, né? Porque ele tem um valor agregado. Porém,
Até porque, como eu disse, às vezes ele nem vai combinar com o estilo da sua loja. Mas pense então em manequins que tenham esse movimento, que não sejam todos na mesma posição, né? Que você tenha um manequim com movimento de braço, que você consiga fazer propostas interessantes na sua vitrine também. Vamos ver o que eu mais trouxe aqui pra vocês. Olha, esse daqui, por exemplo, é um manequim que ele é estático, mas na sua composição ele já traz o movimento. Então, o que acontece aqui? É o que eu falei pra vocês, a questão do rosto, né? De ter uma face mais realista. Nesse caso aqui, o próprio manequim já vem com a proposta como se fosse o cabelo amarrado ali na menina. A minha imagem fica aqui bem na frente, gente. Mas ele já traz algo mais realista. Mas por ele ser num tom neutro, ele não fica aquela coisa tão pesada na exposição de produto. Porque assim, com o tempo, esses formatos aqui, eles também vão ficar ultrapassados, como todos os modelos ficam. Então, se você pensa em trocar com maior frequência, ok, você investir num manequim mais diferente. Caso contrário, se você quer algo que perpetue por mais tempo na sua loja, então é legal você escolher um manequim que seja mais neutro, com aquela face sem tanta informação, ou no máximo um efeito leve de nariz, de boca, para você não ficar com algo tão chamativo. O que o pessoal anda fazendo hoje? Colocando só uns cílios. Tem profissionais que trabalham com maquiagem de manequim. Tem uma profissional de São Paulo sensacional, a Yolanda, que ela faz umas makes em manequins, 0 defeitos. E é algo bem interessante porque cada troca de coleção eles conseguem pintar e fazer uma nova maquiagem no manequim. Então eles desenham o rosto, boca, tudo baseado na coleção. Então é bacana porque você consegue fazer isso também. Hoje em dia tem alguns adesivos, só que tem que ter um pouco de cuidado também com o material desse adesivo para não ficar algo muito, muito simples, assim, vamos usar a palavra simples, né? Pra não ficar feio, gente. Não ficar aquela coisa assim, colada como se fosse um adesivo de caderno, sabe? Então, é bem interessante a gente pensar sempre na imagem que tá passando pro teu consumidor. Esse asiático tá perfeito mesmo. O trabalho da Yolanda é sensacional. Quem segue ela, se não segue, gente, depois eu passo pra vocês no Instagram. Se alguém é só me chamar no direct, eu encaminho. 0 defeitos, eu sou apaixonada no trabalho dela e é uma pena que aqui na nossa região, pelo menos no Paraná, eu não conheço ninguém que faça isso. Se tiver alguém, eu espero conhecer para poder um dia trabalhar junto, porque assim, é outro efeito de manequim. Então, cadê? Tinha mais um que eu queria mostrar para vocês. Antes eu tava falando sobre a questão de manequim não ter a face, e essa vitrine aqui foi uma vitrine que eu encontrei em Curitiba há umas semanas atrás. Para vocês terem a noção da diferença que faz a gente criar a proposta de look com o calçado e não ter a face. Nem sempre a face vai ser um grande diferencial no manequim, desde que você crie uma composição. Então você pode ter um manequim, como nesse caso, com uma pose mais estática, um manequim que dá pra ver que é mais simples, mas você cria a composição da vitrine, tanto de looks quanto do cenário em si, que o cenário, no caso aqui, ele tem uma mesa de valorização, que a gente chama, que é essa mesa de 2 alturas, com propostas de look. Então eu tô mostrando ali, por exemplo, uma proposta de um blazer e uma calça mais social, as camisas, opções de camisas do lado, e embaixo do blazer uma proposta mais casual, com uma camiseta que tá usando muito, e um sapatênis. E aqui, o legal é isso, que ele tá passando várias informações pro cliente em uma única vitrine, sem ter que colocar 5, 10 manequins na mesma vitrine. Pra vocês entenderem o que eu tava falando antes, que você pode utilizar outros elementos dentro da vitrine, né? Podia ser uma arara com algumas peças penduradas. Aqui a gente tem pouquíssimos itens de decoração, porque o foco tá realmente no produto. O ponto focal é esse. Imagina, Angélica, porque os trabalhos da Yolanda, eles são sensacionais, né? Ela consegue trazer tanto uma proposta, às vezes, mais chamativa, né? Mais colorida, quanto algo mais natural, né? Mais próximo da realidade. É sensacional. E aí, eu tava falando dos calçados ali pra vocês, e o que acontece? Se você não tem como colocar, porque nem todos os manequins permitem a gente colocar calçado neles, tá? Então, aqui tem uma opção que você pode colocar o calçado do lado. A vitrine não vai deixar de ser bonita, né?
Nesse caso aqui, a gente tem um manequim preto. E por que ele não tá atrapalhando tanto assim a exposição do produto? Porque o produto tá com contraste claro. Então, a gente tem uma camisa e uma calça em tons claros. E eles fazem esse contraste entre o manequim e o produto. Se fosse um manequim branco, esse produto já não ia aparecer tanto. E se fosse um produto mais escuro, ele já ia também ficar mais desfocado, não ia aparecer tanto, até porque o manequim é brilhoso. Então, assim, aqui a gente tem uma proposta de uma decoração mini. O calçado, a proposta de calçado tá do lado do manequim, o cliente olha, ele consegue ter uma noção, né, que é uma proposta criada pela loja. Tá agregando valor no cross merchandising, que a gente chama, mostrando que esse mesmo look pode ser usado com o blazer que tá aqui embaixo, pode ser usado com o cinto que tá aqui do lado. Então, é interessante vocês pensarem na hora de montar a vitrine nesse contexto todo, né? O manequim é a chave principal da sua exposição, mas ele vai influenciar na coordenação de produtos que você criar. Não adianta ter um manequim também mais maravilhoso do mundo se você não souber coordenar esses produtos para vitrine. E uma dica, só um parênteses muito importante. Ali embaixo tem o quadrinho com o preço. Preço é lei na vitrine, tá, gente? A gente tá falando de manequim, mas eu preciso reforçar isso. Eu sei que aqui nas cidades menores a fiscalização não é tão grande, mas preço é obrigatório na vitrine, tá? Inclusive dá multa, isso como dano ao consumidor. É porque a maioria das pessoas não sabem. Indicação de loja que venda manequins. Olha, tem várias lojas. Eu conheço assim agora de cabeça 3 principais, que tem a Conceito Manequins, a Expor e a Safiri. Mas assim, tem mais lojas que talvez vão vender até um manequim com preço mais acessível. A questão é você se atentar aos detalhes que a gente estava falando aqui. O tipo do manequim, postura dele, a tonalidade da pele, se é um manequim que ele passa movimento ou não, se ele combina com a sua loja ou não, né? Se a sua loja for uma loja mais estilo boutique, vai precisar de um manequim mais refinado, né? Talvez esse até articulado ou não, mas sempre pensar nisso, em um manequim que ele passe movimento, que seja algo que combine com o estilo do seu cliente. Se você trabalha com um cliente que use tamanho maior, pegar um manequim também em tamanho maior, né, mais próximo da realidade do seu público, e analisar esses detalhes. Mas essas são as 3 principais que eu lembro agora, assim, de cabeça, que são as mais conhecidas. E aí eles vão ter um valor intermediário de produto, assim. Não é um investimento barato, todo mundo sabe disso, por isso que tem que se planejar e pensar muito bem na escolha que você vai fazer desses manequins, né, para você não fazer um investimento em algo que depois não vai traduzir a imagem da sua marca. Porque ele passa o posicionamento da sua marca no mercado. Da mesma maneira que o jeito que você expõe o produto passa uma imagem para o consumidor, faz ele definir se a sua loja é cara, barata, bonita, feia, faz ele entrar ou não, né? O manequim também. Então, seriam esses detalhes que teria que se atentar na escolha do manequim. Mas caso você precise de ajuda, me chama depois em inbox que a gente consegue conversar a respeito. Eu tinha falado da tonalidade de manequim. E aí, tem, por exemplo, essa daqui. O que é interessante? Ele é um manequim dourado, só que ele não é aquele dourado tão vivo quanto eu tinha mostrado antes, aquela coisa mais brilhante, mais chamativa mesmo, né? Ele é um pouco mais fosco. Percebam que com essa combinação de look que eu criei, ok, porque ele tá conversando, a tonalidade dos produtos, né, das peças, ela tem um fundo mais quente e acaba conversando um pouco melhor com isso. Mas, por exemplo, se você for expor, a Di Maria agora deve saber, né? Se você for, por exemplo, expor um produto aqui num azul, o contraste já vai ficar diferente. Ele já vai trazer uma imagem que vai parecer que não vai casar essas cores, porque elas realmente não combinam tão bem quanto essa tonalidade que tá aqui. Exatamente, Fer. A coordenação do produto, ela consegue atrair o olhar do cliente e prender ele na vitrine, né? Você sabe muito bem, porque o Fer, na Polo, eles conseguem montar vitrines muito atraentes. E o mais legal é eles chegarem pra mim falando assim, aquele look que a gente montou na vitrine vendeu inteiro. Eu acho que esse é o sonho de qualquer pessoa, né? Você montar a vitrine e na mesma hora já vender o look completo. Então, assim, essa tonalidade aqui, o que acontece? Ela não vai ser tão difícil de você trabalhar ela quanto aquele dourado vibrante. Porém, é o que eu falei,
dependendo da tonalidade. Nesse caso aqui, com tons mais quentes, né, o fundo da blusa, ele acaba remetendo um pouco a tonalidade do manequim. O cinto no dourado faz um mix. Então, assim, eu utilizei o manequim como uma peça-chave ali na composição dessa história da vitrine, né? Se eu tivesse escolhido outra tonalidade de produto para colocar, talvez não teria casado tão bem. Então, é uma proposta que a gente encontra. O bom é que esses manequins aqui, a gente consegue pintar eles. Tem várias empresas de reforma de manequim. Então, se o manequim está em bom estado, você não precisa comprar outro. Você pode simplesmente reformar ele, pintar, escolher uma cor mais neutra, de preferência mais pro fosco, gente, que é um pouco melhor. Vocês conseguem perceber ali na imagem que ele dá um pouco de reflexo. Então, se você já tem ali a vitrine que pega muito sol, né, que pega muita claridade, ele vai dar mais reflexo ainda. Tem peça que não dá pra fazer vitrine porque não fica harmônico. Olha, eu tô falando pra vocês, gente, não sou eu que estou falando apenas, tá? Lojista compartilhando aqui a experiência, porque é a realidade do que a gente encontra. É isso que eu sempre falo pra vocês, né? Eu que tô sempre dentro de loja, que trabalho com VM, tenho essa visão que muitas vezes acaba passando batido, né? Na hora de comprar o manequim não tem essa noção de que tudo isso influencia na hora da venda. Então, imagina você tem uma loja e você não consegue expor alguns produtos na vitrine porque o manequim não casa com esses produtos. Você não pode viver só de meia dúzia de produto para colocar na vitrine, né? Todo o seu estoque tem que estar disponível para você colocar na sua vitrine. Você tem que conseguir fazer o giro desses produtos, porque a vitrine ela é um chamariz, né? Ela é um ponto-chave na loja para atrair o consumidor. Então, esse detalhe das cores é o que eu já falei para vocês aqui várias vezes. Ele é muito importante escolher tons neutros, né? Ou tonalidade mais próximo da realidade, tons de pele, ou nessa proposta mais no cinza. Tem um modelinho aqui, ó, ai, não vai aparecer, que é muito próximo, vocês conseguem ver mais no braço, que ele traz essa proposta do cinza e numa tonalidade mais fosca. Então, ele conversa muito bem com tons mais fortes, né? Então, essa proposta de tons vibrantes, né, de tons mais escuros, ele não é uma cor que a gente encontra em tonalidade de pele, né? Ele não é uma tonalidade de pele, mas ele também é uma cor um pouco mais neutra. O detalhe, como eu falei pra vocês, se for fosco, é muito mais interessante do que aquele manequim brilhante. Deixa eu achar outra proposta. Ah, esse aqui é bem legal pra mostrar pra vocês, que é essa marca aqui, ó, Hands Boot, que tem uns manequins diferentões. E olha essa proposta aqui, você consegue fazer um movimento com os manequins na vitrine. Então, fica muito mais interessante de você trabalhar uma vitrine de casal, de movimento, contar uma história com movimentação mesmo semelhante à natural, porque você tem um manequim que permite fazer isso. Alguém tem esse tipo de manequim na loja, esse manequim articulado? Alguém? Quem tem loja aqui, conta pra mim a tonalidade de manequim que vocês trabalham. Se vocês encontram alguma dificuldade na hora de expor o produto de vocês. Aqui eu tenho outra proposta também, olha. Esse daqui são modelos numa proposta de branco, mas é um tom também mais opaco. E vocês percebam que são manequins próximos do tradicional, não tem nada de tão elaborado neles. O rosto é mais neutro, né? Um leve detalhe do nariz e da boca. As poses deles também não tem nada muito elaborado, mas eles têm uma diferença. Tem um que tá com uma mão elevada, o outro tá com o quadril mais pro lado. Então, você cria essas composições para atrair o olhar do cliente. Também, gente, em questão de posicionamento de manequim, eu nem ia falar sobre isso. Mas aproveitando essa foto, vocês não precisam deixar o manequim em linha reta, tá? Ou só naquele detalhe de um mais pra cima, mais pra frente, mais pra trás, na mesma posição. Vocês podem agrupar esses manequins porque fica muito mais interessante, principalmente se você trabalha com multimarcas e você precisa criar a sua própria coleção pra vitrine, tá? Então, nesse caso aqui tem agrupado os manequins femininos, os dois do fundo com a mesma estampa,
e o da frente com uma proposta diferente. E essa proposta da frente, ela casa com os manequins do fundo e também com os manequins que estão do lado. Então você cria essa composição, né, linear, no caso, de proposta de look, mas não precisa também pensar, nossa, eu tenho uma vitrine gigante, eu preciso vestir todos os manequins com a mesma tonalidade. Não, você consegue trabalhar isso diferente. Consegue fazer blocos de cores ou bloco de estampas na vitrine também, mantendo esse espaço. Eu falo que esses respiros, esses espaços dentro da vitrine, né, esses respiros, eles são fundamentais para você valorizar o teu produto, né? Não adianta pensar que quanto mais manequim na vitrine eu colocar, mais eu vou vender. Não é assim que funciona. E em questão de coordenação de produto, é um assunto também que vai ficar para outra live, porque hoje o foco é manequim, né? Eu fujo um pouquinho e volto, mas o foco é manequim, para vocês terem uma noção. Ai, sim, a Ingrid falando uma coisa bem interessante, que a loja que ela trabalhou tinha um manequim que ficava sentado, que aí ficava lindo, porém, a dificuldade para vestir. Os manequins mais antigos, tem alguns que realmente, eles são separados no entreperna e no quadril. Nem sempre o encaixe é fácil. Quem já montou a vitrine aqui sabe, a certeza que já pegou um manequim desses. É difícil. Aí a gente opta por colocar vestido, peças mais fáceis, né, para composição. Até porque calça, dependendo da pose que esse manequim tá sentado, ela acaba acumulando tecido na região do quadril e não fica bonito, né? Então é uma certa dificuldade que a gente encontra em manequim sentado. Então, na hora que você for comprar um manequim sentado, você tem que analisar se ele não vai estar muito curvado pra frente, porque isso dificulta. E como é o encaixe desse manequim, das pernas desse manequim, né? Porque eu já passei, muito sufoco com manequim também, que o encaixe era ruim, encaixe de braço, encaixe de perna, manequim às vezes fitness, que pra colocar uma legging você sofria, a legging esticava demais, né? Pra você conseguir o encaixe de colocar. Nem todos os manequins são preparados para todos os tipos de produto, então você tem que conhecer o tipo de produto que você trabalha, né? Como você vai expor esse produto. E o encaixe, principalmente dele também, porque passa um sufoco danado quando o manequim tem um encaixe assim. Camisaria masculina, não tinha vestido. Eu sinto muito. Todo mundo já passou por um perrengue desses. O que geralmente as pessoas acabam fazendo nesse caso? Colocando um tamanho maior de produto, né? Por exemplo, o manequim veste um 40, coloca um 42, 44 para conseguir subir mais fácil esse produto e ajustar atrás. E aí o ajuste tem que ser muito bem feito, né? É o ideal? Não é o ideal. O ideal é que o manequim vista o tamanho que é proporcional ao tamanho dele. Mas, gente, todo mundo que tá aqui, que trabalha no varejo, sabe que, assim, a gente tem que fazer umas adaptações técnicas de vez em quando, né? Porque nem sempre o manequim se adapta ao seu produto. Então, esse manequim sentado, ele realmente fica lindo, mas é interessante que você analise se faz sentido pro teu produto, né? Porque senão ele vai se tornar um transtorno. E aí acontece muito das pessoas terem esse preconceito em montar vitrine. Tem gente que não gosta de montar vitrine por isso, porque sofre demais, ou porque não sabe como fazer a composição dos produtos, ou porque o manequim não facilita. Então tem todo esse detalhe que a gente precisa prestar atenção na hora de escolher um manequim para não sofrer, né, gente? Porque imagina, você faz um investimento no manequim, um investimento que não é barato, para durar anos, e aí é um manequim que toda semana você vai trocar a vitrine e você sofre. Não tem como, gente. Essa opção é algo que você tem que analisar pra você não sofrer, para o manequim te auxiliar, não para ele dificultar, né? Deixa eu achar que tinha mais uma opção para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, aqui, ó, que a gente tava falando do tipo de produto que vai ser exposto. Aqui é um shorts. Provavelmente essa perna de manequim solta, então você consegue soltar a perna, encaixar uma perna do shorts e colocar ali o manequim de volta, encaixar de volta o manequim e subir o shorts. Mas, dependendo do tipo de produto, não vai ser tão fácil, né? Se for um produto muito estreito, um produto que comprime, tipo uma legging, você vai sofrer um pouquinho mais. Nesse caso, tá um shorts mais soltinho, que aí você consegue facilitar nesse caso. Então, assim, percebam que aqui é uma loja que é multimarcas, ela traz um manequim neutro, não tem nada demais.
na composição dos looks também. Tá uma composição muito bacana, mais simples, não tem nada tão elaborado. Mas o que é o grande diferencial? O manequim. A gente tem um manequim simples, mais bonito, tons neutros, fosco, com uma postura diferente, né? A questão ali de colocar, por exemplo, o preço, como eu falei pra vocês, é obrigatório. E nesse caso também, o manequim com o calçado. Caso vocês não vendam calçados, procurem, às vezes, em lojas de outlet, buscar uma sandalinha básica, algo que combine na composição, porque faz toda a diferença também. A Valéria fez uma pergunta bem interessante aqui. O que você fala de misturar mais de uma cor de manequim na vitrine, mesmo modelo, porém cores diferentes? Sendo o mesmo modelo, ele já não vai dar um choque tão grande, né? Vai depender da composição que você vai montar nessa vitrine. Por exemplo, quais cores são? Porque, eu vou montar uma vitrine preta e branca com um manequim preto e branco no mesmo modelo. Vai ficar ok. Agora, se você for trabalhar muitas cores, se você for trabalhar produtos muito diferentes, esse manequim ele pode destoar demais. Então, depende muito do tipo de produto que você vai trabalhar e das cores desses manequins, né? Ou se não, é uma campanha específica, com alguma cor específica, e aí você vai fazer uma composição diferente, beleza, né? Mas vai depender muito do contexto que você vai incluir esses manequins. Então, Marie, aí depende, como eu falei, do produto que você vende. Porque assim, às vezes em loja de outlet você encontra os modelinhos, por exemplo, aquele modelo de sandália Gisele básica, que é aquela só a tirinha fina, saltinho médio, nude, preto. Então assim, se for algo neutro, nada elaborado, né? Porque se você não vende calçado, o foco não é mostrar o calçado. É uma composição ali pra agregar o look, né? Mas tem que ter esse detalhe de casar com o seu produto. Você não vai, por exemplo, ter um produto de valor agregado e você colocar um produto muito simples no pé do manequim, né? Vai fazer a composição do manequim baseado no estilo de produto que você vende o calçado. Pra vocês também não destoarem demais, né? Porque também se você coloca um calçado no manequim que chama mais atenção que o produto, o cliente vai querer levar o calçado, né? E aí se você não vende, você gera já uma frustração pro cliente. Como nesse caso aqui, olha, não tem como colocar o calçado no pé do manequim, mas eles colocam embaixo, né? Dá a sugestão do look ali pro cliente. Vamos ver qual modelo ainda eu não mostrei aqui pra vocês, pra gente fazer uma análise. Se tem algum que tenha... Eu vou procurar ver se eu tenho algum aqui que tenha modelos diferentes de manequins. De maneira positiva, né, gente? Eu acho que tinha mostrado que tinha vários manequins aqui que tinha modelos diferentes. Não tenho. Gente, eu salvei várias imagens pra vocês, mas algumas... aqui, o que eu tinha falado já. Esse aqui eu tinha postado um dia nos stories. E eu quero reforçar. Porque às vezes a gente vai olhar pra uma vitrine igual essa e vai falar, meu Deus, o produto é feio. E eu garanto pra vocês, porque essa foto foi eu que tirei, o produto não é feio, tá? Lógico, tem questão de gosto pessoal e tudo mais envolvido, mas o produto não é feio. O que acontece aqui? É o manequim. Se a gente for pensar na história que essa vitrine conta, é uma vitrine de noivas. Casar, para muitas pessoas, é um sonho. Para a maioria das pessoas que vão casar na igreja, que vão buscar um vestido, é um sonho. É um dia mágico. Ela quer se sentir maravilhosa. E aí ela passa em frente à loja e ela encontra esse manequim. Esse manequim, agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo para mim. Tá passando essa imagem desse dia maravilhoso? A pessoa olha pro manequim. O manequim parece feliz? Parece maravilhoso? Ele tá se sentindo maravilhoso? Não. O manequim interfere totalmente no produto. Eu tenho certeza que se fosse outro tipo de manequim, esse vestido ia estar maravilhoso. O sonho acabou. Adoro. Cadê o sonho, né? Já morreu o sonho de casar e só ia olhar o manequim. E aí o que acontece? Realmente o sonho acabou porque o cliente não vai querer entrar nessa loja pra vestir esse produto pra provar. Ele já viu que no manequim, olha, parece que não tem um caimento tão legal, não gostei, não quer mais casar. O manequim não tem expressão, exatamente. Ele tem uma expressão mais séria.
aquela face mais antiga de manequim que a gente encontrava por aí. E eu tenho certeza, como eu falei pra vocês, se fosse outro tipo de manequim, esse vestido seria perfeito. Não precisaria de uma super cenografia, nada. Só o produto. Ele faria o cliente querer entrar e comprar. Como eu falei, o cliente olha pra vitrine e ele tem que se identificar com esse produto. Sim, é um investimento alto em manequim? É, mas como eu já reforcei, eu acho que ele é pelo menos 50% da sua venda, né? O que vai cativar o seu cliente é você ter um manequim bacana para atrair o olhar do consumidor e fazer ele se identificar com esse produto. Ele tem que se encantar. E aí, ai gente, é uma pena que esse aqui ele... Será que eu consigo ajustar aqui? Não consigo. Esse manequim só parece metade do rosto dele, mas aí eu queria dizer pra vocês o seguinte, um manequim desses encanta o cliente, além da composição de produto que tá, né, totalmente bagunçada, não tem composição de produto. Que ainda tem muito essa visão, que acha que se só colocar o produto pendurado na arara, só colocar o produto vestido no manequim, você vai vender. Isso daí, gente, já passou aqui há muito tempo. Eu falo bastante disso aqui no perfil, na questão de VM. Não é só estar o produto pendurado na arara, você pode ter o produto mais lindo do mundo. Se você não souber mostrar isso pro teu cliente, esqueça, né? Então, nesse caso ali, ó, a Dimarie falou, desvalorizou demais o vestido, já espera que o valor do vestido seja mais barato. Perfeita. Exatamente isso. O cliente, ele coloca um preço, um valor no teu produto baseado no que ele tá vendo, né? Então, assim, digamos que... Quanto que vocês acham que custaria esse vestido? Vamos lá. Eu quero vocês me respondendo agora. Vão respondendo aí pra mim. Quanto que vocês acham? Vou voltar até a imagem aqui pra vocês. Vamos lá. Eu tô amando esse novo formato de live que eu consigo fazer como se fosse aula, gente. Vocês estão gostando também? Eu amei essa nova função. Aqui, ó. Voltei pra imagem do vestido. Polêmico. Quanto que vocês acham que vale, que custaria a locação desse vestido ou a compra? Eu vi que minha amiga Mayara estava aqui na live, não sei se ela está ainda, que trabalha com vestidos de festa. Venha dar seu depoimento. Quanto que você acha que custaria um vestido desses? Não basta ser bonito, precisa parecer bonito. Muito bom, Valéria. R$1.000. Será que custa tudo isso? Mais? Menos? Qual que é a média será de vestido de locação? Não sei, gente, porque eu não fui pesquisar ainda pra casar, né? Então eu não tenho essa noção. R$1.000. Quem acha que custa mais, que custa menos? 1.500. Vamos lá. Quanto que vocês acham que custaria esse vestido pela imagem que ele tá passando através do manequim? Olha, 900. Vamos lá. Eu, analisando num contexto geral, não pagaria mais do que também R$1.500 no vestido desses. Na verdade, dificilmente eu entraria a provar, né? Mas assim, ai, ótimo, a Fábio entrou. Fábio, a pessoa nem entra na live e eu já... Obrigada, Regina. E eu já chamo a pessoa. Fábio, seguinte, a gente está falando sobre a imagem que o manequim passa e o quanto o cliente dá valor para um produto no manequim. Você que trabalha com vestidos de festa, especialista nisso, inclusive os vestidos da Fabi, gente, da Fabiana Silvestre Atelier, são sensacionais. Eu quero que você me responda, Fabi, o quanto você acha que custaria esse vestido nesse manequim? Você que trabalha com isso, qual a média de valores que um vestido nesse formato ficaria? A gente está fazendo aqui um leilão desse manequim baseado na imagem que ele está passando. Ó, a Angélica tá falando R$600. Gente, eu tenho medo de saber o valor real desse vestido e pensar o quanto que ele foi desvalorizado por causa do manequim. Eu já dei meu preço que eu não pagaria mais que R$1.500 um vestido desses. Tá? Não pelo vestido, pela exposição dele, né? Pela exposição que ele tá passando. Então, assim... O manequim vai ser, como eu disse, 50%... 50% da sua venda. A Fábio respondeu, nesse manequim não muito, tipo 1.200. E se fosse um manequim elaborado, igual os manequins que a Fábio trabalha, são os manequins lindos, neutros, não são manequins articulados, tá, gente? Eu conheço os manequins que ela trabalha, mas assim, manequim com a face neutra, em poses neutras também, mas um manequim bonito. Quanto que, de fato, sem o manequim, esquecendo o manequim, um produto como esse valeria, né, pro cliente? E por que a gente
entrou nesse assunto de preço, né, de valor. Porque o cliente, se ele olha para sua vitrine e ele está com a comunicação errada, ele já vai colocar um preço nesse teu produto. Não é nem valor, é preço mesmo. E aí, quando ele entrar na loja, se for um valor mais baixo do que ele pensou, ele vai ver como oportunidade. Se for mais alto, ele vai achar que não vale a pena e não vai comprar. É isso que a gente define quando o cliente entra na loja e fala que o produto é caro. Porque a imagem que você passou através da sua vitrine, através da exposição do seu produto, através do seu manequim, foi uma. E quando ele entrou na loja, o preço na etiqueta era outro. Então acontece muito isso. Se o cliente está entrando na sua loja e está achando seu produto caro, tenha a certeza que a sua comunicação com o seu cliente está errada. Seja com o tipo de manequim, seja com o tipo de produto, seja no formato de exposição que você está trabalhando, o posicionamento desses manequins, a coordenação, as cores que você está trabalhando, né? Tudo isso está passando uma informação para o cliente. Então, se ele está achando o teu produto caro, é porque você está com a comunicação errada, você está atraindo o cliente errado para sua loja, né? E aqui no caso, vocês tiveram a noção, a prova real de que o manequim faz toda a diferença. Talvez esse vestido ele possa custar, sei lá, 3, 5 mil reais. Mas aqui ninguém deu mais do que R$1.500 para ele, né? Deram 600, 900, por quê? O manequim atrapalhou totalmente a venda desse produto. E a gente sabe que a gente tem 3 segundos para atrair o cliente e para converter a venda, no caso, fazer ele entrar na loja, né? É bater o olho e entrar na loja. Alguns especialistas estão falando que pode ser até menos, porque hoje em dia a gente está tão mais acelerado com questão de celular e tudo mais, que pode ser menos tempo. Então imagina, o cliente tem muito pouco tempo para bater o olho na sua vitrine, bater o olho na sua loja e querer entrar e conhecer mais. A menos que ele já conheça a sua loja, que ele saiba os produtos que você vende, mas ainda assim, né? Você precisa esse reforço visual para o cliente. Esse aqui vai ficar coberto. Gente, tem umas fotos tão boas e vão ficar cobertas. Que triste. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui interessante pra mostrar pra vocês. Eu já tô há 1 hora falando aqui com vocês, gente. Esse tipo de modelo aqui, ó, que a gente tava falando antes de busto, né? Tem os modelinhos lá que tem o rosto e tem esses aqui também que a gente usa muito dentro de loja, que não tem o braço, ele é só a estrutura mesmo, né? E ele também tem essa pegada um pouco mais refinada. Então, se você trabalha com boutique, com valor mais agregado, ele casa super bem também, tá? Valoriza o produto, tem um caimento muito interessante. Ó, a Ingrid trouxe uma informação bem interessante, que eu já tinha falado que o preço é obrigatório. E ela falou que ela vê isso quando tem uma vitrine sem o preço, que dá a sensação de ser muito mais caro. Já ouvi de alguns lojistas falando o seguinte, que eu não coloco o preço na vitrine para o cliente entrar e perguntar. Isso não vai acontecer, gente. Não vai, tá? O que acontece? Hoje em dia a gente não tem tempo para isso. Ninguém aqui acredita que tenha tempo sobrando para isso. Segundo, o consumidor, ele às vezes vai olhar para um produto, vai fazer essa leitura de achar a loja cara ou a loja barata, e ele vai se sentir constrangido de entrar e pedir o preço. Porque ele vai pensar, vai que eu entre na loja, peço o preço e é mais caro do que eu pensei. Eu vou me sentir constrangido porque eu não posso pagar esse valor. Então eu não vou nem entrar, eu não vou nem perguntar, né? Então assim, tendo o preço na vitrine, e aí você faz um jogo de preço, se você trabalha valores diferentes, você faz um jogo de preço com seus produtos, você mostra para o teu cliente que você trabalha vários tipos de valores e ele identifica se ele pode ou não pagar esse produto. Ele identifica as suas formas de pagamento e ele já consegue ter essa informação clara ali na vitrine. Ele não precisa ficar pensando em entrar, perguntar, ou eu vou olhar no Instagram. A gente sabe que hoje o Instagram, aquele negócio do preço inbox, já não funciona. Tem que estar o preço lá, sabe? Não é uma informação secreta, porque meu concorrente vai saber. Gente, esse tipo de informação básica de tamanho, no caso de mídias sociais, né? De tamanho, preço e a localização da loja é item básico num post. E na vitrine, pelo menos o preço, né? Você precisa colocar. O valor inbox ninguém merece, né, Ingrid? Amanhã já vou começar a colocar os valores na vitrine. Sim, coloca. Tem várias formas da gente colocar o preço na vitrine, tá? Esses quadrinhos que são utilizados, mas é muito interessante, porque aí o cliente, quando ele passa na frente da sua loja,
ele já tem a consciência do tipo de produto que você trabalha e os valores, né? Porque ele às vezes pode sentir esse receio de falar, essa loja aqui não é pra mim. E você tá às vezes ofertando um produto muito bacana que ele compra e paga até mais caro em outra loja. Aqui em Cascavel eu acho que a gente tem muito essa visão às vezes de lojas que são consideradas populares e não são populares, que o preço delas às vezes é mais agregado, né, do que outras lojas mais estilo boutique, que as pessoas têm a visão de que porque é mais organizada é mais cara. Então, o preço na vitrine, ele facilita a vida do consumidor, facilita a sua vida e é mais fácil de te posicionar no mercado também, tá? Além de ser lei, tá? Como eu disse, é porque os consumidores não sabem, porque o preço na vitrine, ele é obrigatório. Nas postagens das redes sociais também. Gente, eu já trabalhei um tempo com mídias sociais, né? Que eu sou formada em moda, mas tenho especialização na minha pós-graduação tinha essa especialização em mídias sociais. E sim, eu acho muito interessante, Lu, sabe por quê? O que acontece? Hoje em dia ninguém tem mais tempo. Aí você imagina, você tá lá rolando o feed e você viu algo que você se interessou. A informação não tá completa na legenda. Você tem que entrar em contato com a loja, pedir o preço, aí a loja vai te responder, às vezes ela nem vai te responder. Então assim, quanto mais você facilitar a vida do teu consumidor para ele comprar de você, melhor, né? Então, eu sempre sugiro colocar o preço e o tamanho, se você tem mais tamanhos disponíveis. A legenda do post, ela não precisa ser tão extensa, né? Você pode fazer ali uma legenda falando sobre o produto e colocar as informações embaixo. Tem cliente que não vai ler a informação mesmo estando na legenda? Tem. Tem gente que não vai ver o preço mesmo estando na vitrine? Tem. Mas para a maioria dos clientes que gostam dessa praticidade, você já vai estar com a informação. Eu falo que é uma facilidade, sabe? Para a vida do consumidor, você já está oferecendo isso para ele. E hoje tem vários modelos, principalmente confecção. A gente tem alguns que você consegue colocar diretamente na roupa, que é tipo um alfinetinho. Dá pra colocar esse modelinho de papel, embora ele é mais simples, né? Igual tinha naquele manequim infantil. Deixa eu achar de volta aqui. O manequim não é um bom exemplo, mas a etiquetinha até que vai. Aqui, ó. Por exemplo, esse daqui tá com uma etiqueta de papel e o preço afixado. O que acontece? Eu não colocaria, lógico, aqui na frente do produto, escondendo o produto. Eu colocaria em algum detalhe mais nos shorts ali, em algum detalhe mais discreto, né? Mas, de qualquer maneira, o preço está sendo exposto. Então, vocês podem fazer nesse formato de colocar algo assim, ou fazer naquele modelinho de quadro mesmo, que tem vários modelos aqui que eu mostrei pra vocês que tinha o quadrinho embaixo com a informação de preço. Deixa eu achar mais um aqui pra vocês, pra reforçar. Aqui, ó. Essa daqui tem, ó. Lógico, também não precisa colocar no meio da perna do manequim embaixo, né? Mas, melhor que nada. Como disse a de Marie, melhor que nada. É melhor ter ali uma etiquetinha. Não precisa ser algo gigante, como eu falei pra vocês. Mas é interessante você colocar, sim, o preço na tua vitrine. Ah, Gisele, mas eu trabalho com produtos pequenos. Eu trabalho com calçados. Gente, precisa, tá? Configura como um dano ao consumidor você não fornecer essa informação. Não é porque a fiscalização não aparece que a gente não precisa colocar, né? E facilita a vida do consumidor. Pense que o teu consumidor, ele não tá passando só no horário que a sua loja tá aberta, ele tá passando à noite, ele tá passando no final de semana. Então a vitrine, ela tem esse poder de continuar vendendo, né? Mesmo quando você não está disponível na loja. Então é interessante que você já facilite o consumidor, e isso posiciona também o teu cliente para ele entender que às vezes a sua loja é linda, é organizada e ela não é cara, porque tem esse preconceito ainda muito nas vitrines também, tá? Esse pré-julgamento. É o que eu falei, é um posicionamento de marca que você tem, por isso que você tem que identificar o tipo de produto que você vende, o posicionamento de mercado que você tem, para saber o tipo de produto que você vai trabalhar, né? O tipo de exposição de produto, o tipo de manequim, tudo isso influencia na imagem que você passa para o teu consumidor. Aqui a gente tem um modelinho, a foto ficou um pouquinho cortada, de manequim também, sem face, em loja de departamento. Numa tonalidade mais neutra, o fundo mais fosco, como eu já venho mostrando pra vocês. É um manequim básico, simples, né? Mas que ele passa uma imagem mais refinada. Não é uma loja popular, é uma loja de departamento, mas ela já tem um ticket um pouquinho mais alto. Então, tudo isso comunica também o produto de vocês. Nesse caso,
tem um caimento bem interessante do produto, mostra como ele veste no corpo, que é interessante para o cliente já se interessar em querer provar esse produto também. Ele identifica que se vestiu bem no manequim, vai vestir no corpo dele também. Bom ter padrão sempre do mesmo lado, exemplo, o lado direito em todos dos manequins. Pode criar esse padrão, mas não tem uma regra, Valéria, de precisa ser assim. Eu falo que no VM não tem nada específico assim, olha, tem que ser assim, né? Você vai posicionar os seus manequins em formatos diferentes. Então, o preço automaticamente, que vai ser um acessório que vai estar ali na composição, ele também vai mudar de lugar. Se você quiser criar um padrão de sempre colocar do lado direito, bacana, né? Mas não é uma obrigatoriedade você ter isso. Você pode posicionar diferente. Até porque, assim, se for aquele preço que a gente fixa no próprio produto, nem sempre todo produto você vai conseguir colocar do lado direito. Digamos que você tem uma blusa que seja um ombro só, né? Anula a manga. Pra quem fala errado, eu aprendi há um tempo atrás também, tá? É nula a manga. Digamos que você coloca sempre do lado direito e vai no peito, e aquela blusa, ela tem o recorte aqui, você não consegue colocar. Você vai ter que mudar de lugar, porque o teu produto não vai permitir. Então, tudo depende de como você vai trabalhar. Não é uma obrigatoriedade, mas se você quiser criar esse padrão, você pode criar esse padrão para a sua loja, né, para sua exposição. O importante é que, assim, o preço ele tem que estar ali? Tem que, mas ele também não precisa chamar mais atenção do que seu produto, como no caso do manequim infantil que eu coloquei, né? Ele não precisa estar aqui no peito do manequim, uma etiqueta gigante, você pode, né, ter um tamanho menor. A informação preço à vista, preço a prazo, né, já é suficiente para o cliente identificar e entender que o preço do produto está ali. Também tem algumas outras regrinhas do preço não tá rasurado. A gente aqui, no caso, eu não sei se tem alguém aqui que tem loja em questão de fronteira que trabalha com preços, com moedas diferentes, aí você tem que colocar a conversão, mas assim, tem algumas regrinhas que o código do consumidor, ele indica, assim, nessa questão de preço, mas assim, colocando preço à vista e preço a prazo já tá bem interessante, né, pra não deixar sem nada. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma imagem pra mostrar pra vocês aqui de manequim. Já falei bastante, gente. Já faz 1 hora que eu tô aqui. E eu ia fazer uma live curta. Pois é, iria. Deixa eu ver se tem algum modelo interessante. Só mais um aqui pra finalizar pra vocês, que era esse que eu tinha mostrado antes do detalhe. Então, assim, o manequim, no caso, você vai... Lembrei porque eu tinha separado essa foto. Porque outro dia me questionaram na caixinha de pergunta... o que eu achava daqueles manequins de tecido, né? Porque tem muitos manequins infantis que eles são articulados também e são de tecidos. Eu acho que no infantil ele super casa, eu acho que ele faz sentido ter um manequim mais flexível, aquela coisa mais aconchegante. No adulto, alguns têm essa base do corpo também com tecido, mas eu penso assim a longo prazo, porque se esse tecido não for impermeável, com o tempo ele vai encardir mais rápido, né, gente? A gente sabe que, normal de loja, a gente tem a questão de sujeira, de poeira, né? Encosta produto, tira produto. Então, tem esse cuidado, essa manutenção que vai ter que ter. Então, assim, às vezes, não é tão interessante por essa manutenção. Um manequim como esse, com um fundo mais fosco, em que você consiga passar um paninho ali, uma limpeza mais prática, vai facilitar. De Maria, aquelas plaquinhas que vem com um alfinete, depende muito aonde você vai colocar esse alfinete. Você não precisa necessariamente prender no meio da peça. Tem algumas peças que você realmente não consegue colocar. O que a gente usa como técnica? Tem um recorte na blusa, a gente coloca no recorte o alfinetinho, dentro desse recorte, que daí não vai estragar o produto. Ou se é uma blusa regata, a gente coloca enroscado na bordinha, na costura, sabe? Ou dependendo do tipo da costura, a gente prende na costura também do tecido. Então, assim, são técnicas que a gente usa. Se o tecido for muito fino, muito delicado, a gente não coloca diretamente na peça. Algumas peças não fazem diferença, né? Você colocar o alfinetinho ali. Mas algumas que ficam marcadas, a gente usa alguns truquezinhos para não colocar direto e realmente não estragar o produto, né?
É esse Lego mesmo, aham. Tem esse de Lego, Valéria, e tem um também, gente, que é uma plaquinha de ímã, que você cola os numerozinhos em ímã. Se vocês quiserem depois, eu posso postar na sequência nos stories também a foto, a diferença dos dois. Ó, a Ingrid falou que trabalhava com alfinete, que é bem bacana. Mas existem vários modelos, aí depende do que você trabalha, né? Por isso que eu digo, gente, que o VM, o vitrinismo, enfim, no geral, não tem regra, né? Tudo a gente vai ter que olhar para 2 pontos básicos da sua loja, que é o produto que você trabalha e o público que você atende. Então, tudo pode e ao mesmo tempo nem tudo pode, né? Vai depender do que você quer passar de imagem e do que você trabalha, mas dá pra gente ajustar sim. Olha que legal, a Ingrid falou que nas camisas de seda colava com dupla face. A dupla face, ela é interessante, mas dependendo do tecido, se ela soltar um pouquinho daquela colinha também, já complica. Tem tecidos que não absorvem, tem tecidos que absorvem. Então, tem isso também, porque às vezes a própria etiqueta que vem da fábrica, né, eles colam no interno da peça e quando desgruda fica marcado. Então, dependendo do tempo que essa fita vai ficar na loja, na vitrine ali, às vezes pegando um sol, tem que ter esse cuidado também. Tudo vai de teste. Às vezes dá certo, né? Ó, a Débora falando que usava a plaquinha de imã. Preciso voltar a usar. Precisa, né? Precisa. Mas, gente, é interessante colocar. Eu sei que dá trabalho como tudo, mas é algo que pro cliente é fundamental você já informar esse detalhe do preço para ele já ter essa informação sem ter que ficar pedindo para vocês, porque nem sempre ele vai pedir. Às vezes ele só vai olhar e vai embora e pronto. Sim, ó, a Ingrid falou, precisa ter o cuidado na hora de colar e de retirar também. Como eu disse, gente, existem várias técnicas, existem várias formas, existem vários manequins, tudo isso depende. Então hoje a gente fez aqui uma live gigante, não era para ser tão longa assim, mas quem me conhece sabe que eu desando falar e não paro. Minha primeira live sozinha, minha primeira live também com esse detalhe de poder trazer as imagens aqui, eu achei sensacional, porque vira praticamente uma apresentação, um mini curso aqui para vocês. Respondam, comentem se vocês gostaram desse formato, se vocês gostaram da live. Esse foi um assunto que surgiu nos stories esses dias e eu resolvi trazer para a live. Pretendo criar mais conteúdos, então se vocês têm dúvida a respeito de outros conteúdos, me envia depois inbox, comenta lá no post que eu vou deixar salva essa live também. E aí eu consigo ir auxiliando vocês, que eu acho que tem bastante coisa pra gente compartilhar. O meu foco principal é auxiliar vocês. Tem muita gente aqui que trabalha em loja, que é lojista, e meu foco principal é esse, né? É entender as dificuldades que vocês têm na loja, como eu posso auxiliar vocês, seja através de live, de treinamento, de consultorias, enfim. Eu consigo dar esse suporte para vocês. Quem for aqui trocar de manequim, precisar de ajuda, me chama. Quem for reformar loja, me chama. Que todos esses pontos, assim que a gente trabalhou nos manequins, também eu consigo trabalhar na questão de mobiliário, na questão de iluminação de loja, enfim, tudo relacionado a ponto de venda. Eu consigo auxiliar vocês para ter uma loja assertiva, posicionar bem vocês no mercado. É minha paixão trabalhar com VM, todo mundo que me conhece sabe. E eu sou muito aberta, gente. Quem precisar de qualquer coisa é só entrar em contato. Todo mundo falando que gostou, que bom, pretendo fazer mais, então me mandem depois inbox outros temas que vocês querem que eu trabalhe por aqui. E só quero reforçar o convite que esse final de semana eu tenho treinamento de VM aqui em Cascavel e ainda tenho vagas. Então, se alguém aqui da live estiver disponível sábado, pela manhã é parte teórica, tá? São 3 horas de teoria. Esse conteúdo dos manequins não entra, mas entra vitrinismo, posicionamento de layout de mobiliário na loja, coordenação de produtos na Arara, tá? E à tarde eu tenho prática na loja da Keila, na Solone Boutique, pra gente aplicar algumas dessas técnicas, pra vocês entenderem. Eu falo que o treinamento ele acaba sendo praticamente uma consultoria também, porque todas essas informações, essas ideias que eu troco com vocês aqui na live, eu consigo trocar pessoalmente também. Então, assim, vocês trazem a realidade da loja de vocês. No treinamento a gente consegue debater e eu consigo ajudar vocês nisso. Então, nossa, deixa eu cancelar esse compartilhamento aqui. Voltei. Então, assim, quem tiver interesse, que tá disponível para sábado ou que gostaria de levar o treinamento de VM para a loja de vocês, eu faço treinamento também dentro de loja. É só me avisar, entra em contato, tá?
Para sábado ainda tem vaga disponível e acredito que é isso, gente. Quero agradecer imensamente a todos que participaram. Espero ter agregado muito aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima!